Só testando. Boa tarde, bem-vindos à live do Museu Egípcio Rosa Cruz Tutancâmon. Eu sou Vivian, eu e meu colega Everson somos historiadores aqui no museu e hoje vamos falar sobre os deuses no Egito Antigo. Na verdade, alguns deles, alguns que estão presentes aqui na nossa exposição. Há mais ou menos umas 2 semanas atrás, nós falamos sobre os mitos de criação do mundo e claro que comentamos a respeito de algumas divindades. Ra, Ptah, Amon, Ísis, Osíris, Horus. Hoje nós vamos falar de outros deuses e que vai nos dar a possibilidade de compreender um pouco melhor dessa relação do egípcio com a própria religião. Ou melhor, como as características dos deuses ajudavam na compreensão do egípcio em relação ao seu mundo, né? Lembrando, como nós já comentamos, que eles representavam os seus deuses nas formas humana e animal, ou em ambas as formas, né, que a gente já comentou que eles sabiam que não tinham como realmente conhecer a verdadeira forma do Deus, mas por questão de associação a partir do seu significado, é que eles foram criando então essas formas de representação das suas divindades. Então o Everson vai começar falando um pouquinho para vocês a respeito de alguns deles, depois eu volto ainda para comentar a respeito de alguns outros. Muito bem, gente. Boa tarde a todos, né? Então, em primeiro lugar. Bom, nós vamos começar então nessa tarde falando a respeito do deus Montu, né? Então, que esse deus, vocês podem ver que está bem no meio da vitrine, tem cabeça de falcão e 2 plumas, né? Então, que estão coroando a cabeça dele, né? Bom, o deus Montu, ele é deus da guerra no Egito Antigo, tá? E apesar de ser um deus que às vezes a gente não conhece muito, por egípcio antigo era uma divindade tão popular quanto as outras, né? E bom, o que acontece? Com relação ao Montu, o seu culto ele começa a ser realmente elaborado, realmente destacado a partir do primeiro período intermediário para o Reino Médio, né? Então, a partir aí dos faraós Montuhotep, né? Então, ou seja, o primeiro período intermediário foi um período cheio de problemas para o egípcio antigo, né? Então, passado aquele período que era do Reino Antigo, em que as pirâmides foram construídas, as mastabas que nós já falamos também, né? Então, toda aquela riqueza, passado esse período, nós vamos ter um período cheio de problemas que é esse primeiro período intermediário. Portanto, para a reunificação, um deus relacionado à guerra, ele com certeza foi muito importante, né? Então, Montu, ele vai aparecer em 2 momentos, sendo destacado, primeiramente no nome dos faraós, como eu já mencionei para vocês, Montuhotep, né? Então, ou seja, Montu está satisfeito, né? Então, ao total houve 4 faraós com este mesmo nome, né? Então, sendo que Montuhotep I ainda é do primeiro período intermediário, e aí Montuhotep II nós temos finalmente a reunificação do Egito, fundando assim aquilo que nós chamamos de Reino Médio, tá? Então esse segundo período de esplendor dos antigos egípcios, tá? Bom, o Montuhotep IV, né, então nós temos ele como o último dos Montuhotep, né? Então nós não sabemos exatamente quando que ele acaba caindo, né, quando que ele acaba saindo realmente do governo, mas já é um momento em que ele passa o poder para o faraó Amenemhat I, né? Então nós já vemos uma troca, né, então referente ao deus que está sendo cultuado, né? Apesar de que Montu nunca vai ser esquecido pelos egípcios antigos, ele continua sendo cultuado, né? Porém, com a ascensão de Amenemhat, né, nós já temos aí uma troca do deus que vai ser o representante oficial da família imperial, né, da família real, né? Então, Amenemhat quer dizer Amon está à frente, né? Então, Amenemhat I acaba assumindo o lugar do último Montuhotep lá no Reino Médio, né? E bom, o Amenemhat ele acaba fundando então a 12ª dinastia, né? Então que vai ser uma dinastia também tão poderosa quanto qualquer uma das outras que foram no período de esplendor, tá? Bom, com relação então a Montu, gente, né? O segundo momento em que ele aparece, né? Então além dos nomes, né, desses faraós, vai ser também na literatura egípcia. Isso que é muito interessante, né? Então dessa época, da 11ª dinastia para a 12ª dinastia, existe um conto, né? Então o conto de
Seneret, muitos de vocês devem conhecer, se já ouviram falar, como o conto de Sinué, né? Em que o Seneret, ele é um personagem egípcia, que nós não sabemos exatamente se ele existiu ou não, mas ele deriva, né, então o texto, esse conto, ele deriva justamente das autobiografias, que a gente já tinha falado numa das lives passadas, né, e é um texto que ele acaba mostrando também um fundo de moralidade para o egípcio antigo. Esse texto também ele acabou sendo compilado durante quase 700 anos, o que mostra que Montu realmente não foi esquecido, porque ele aparece no texto, né, e o que acontece também? Esse texto, ele vai mostrar a importância de Montu referente a uma batalha, né? Então, a personagem principal, que é o Seneret, ele acaba fugindo do Egito por conta do assassinato do faraó Amenemhat I, né? E quando ele chega numa terra distante, né? Então, ou seja, na área dos asiáticos, que era chamada de Retenu, há um momento em que ele enfrenta o homem forte de Retenu, que é um inimigo, né? E ele derrota esse inimigo. Quando ele derrota, ele aclama a Montu, né? Então ele agradece a Montu por esta vitória, né? E é claro, ele está fora do Egito neste momento, né? Então é assim que na literatura o Montu ele acaba aparecendo, né? E vamos lembrar então uma literatura de quase 700 anos, muito bem conhecida dentro do meio dos escribas, né? O Montu também ele vai ser, além de ter essa conexão também com os faraós, né? Então essa questão mais militar, ele também vai ter 4 templos sendo dedicados a ele, né? Então, por exemplo, um em Todi, né? Vamos ter um em Arman, né? Que infelizmente foi destruído, vamos ter outro também em Mademut, né? E vamos ter um também em Karnak, né? Então nós falamos de Karnak na live passada, né? Então do lado norte do templo de Karnak, do templo de Amon, nós temos um recinto que é dedicado realmente para o deus Montu, né? Então onde ele vai ser, ele acaba sendo cultuado. Então você veja que ele não é esquecido pelos egípcios antigos, ele é um deus que sempre vai estar muito presente ali para para os cultos, inclusive em Karnak vai ser muito ativo também. Um outro elemento que nós podemos citar é também uma machadinha cerimonial que está atualmente no Museu de Luxor, né? Então lá no Egito. Essa machadinha cerimonial pertenceu ao faraó Amés I, né? Então, ou seja, fundador da 18ª dinastia do Reino Novo, né? E nessa machadinha há uma decoração em que Montu não aparece nessa forma que vemos aqui, ou seja, como um homem com a cabeça de falcão, mas ele aparece como um grifo, né? Então essa criatura mitológica, né? E acima então dessa imagem do grifo aparece justamente a frase amado de Montu, então Meri Montu, né? Então o amado desse deus, e logo acima, também dentro da machadinha, nós temos uma imagem canônica do faraó, então do Amés, né? Então segurando a cabeça do inimigo dele. Então você veja essa questão militar, né? Então para quem não conhece uma imagem canônica, né, é só lembrar daquelas imagens que ficam na frente da figura do Aket, né? Então dos pilones do templo, em que o faraó aparece realmente segurando a cabeça do inimigo, né? E desferindo, preparado para desferir um golpe contra a cabeça deste inimigo também, né? Então você veja a importância desse deus, que é puramente militar para o egípcio antigo, né? Sobre a questão da forma dele, né, nós estamos vendo que ele tem a cabeça de um falcão e o corpo de um homem, né? Então isso a Vivian já explicou num outro momento, essa questão do antropozoomorfismo, né? Então a mistura do homem com o animal, né? Então isso a gente vai ver aqui nessa live hoje também, como isso é bastante enfatizado pelos egípcios antigos. E ao mesmo tempo, nós vamos ver que a figura do falcão, do animal, não é somente, vamos dizer assim, para este deus, né? Como vocês sabem, Ra, o deus Sol, o deus criador de tudo, ele também possuía a forma de um falcão, né? Horus, que é o deus do trono, também possuía a forma de um falcão. E além disso, em uma das constelações do céu do norte, né, do Polo Norte Celeste, nós temos a constelação de Anu, né? E Anu, ele também é muito parecido com o Montu, né? Então, ou seja, tem a cabeça de um falcão, tem o corpo de um homem também, e dependendo do teto astronômico, né? Então do local onde está feito o desenho, né? Então onde está registrado, ou ele está arponeando, né? Então jogando um arpão contra a constelação de Mesquetil, lembra aquela constelação mais importante que os faraós utilizavam para localizar o norte verdadeiro, né? Então no céu, né? Ou então ele está segurando a mesma constelação, né? Então é o caso aí, né, do primeiro caso, nós temos aí a constelação
vamos dizer assim, de Anu, né? Então, em que está sendo, que está arponeando, aonde nós temos a informação na tumba de Senenmut, do arquiteto real Senenmut. E com relação a estar suportando, né, vamos dizer assim, a constelação de Mesquetil, nós vamos encontrar a informação, então, na tumba de Sete I. Tá? Bom, o outro deus que eu queria mencionar aqui com vocês, além de Montu, é também Sobek, né? Então, Sobek, ele já é associado ao crocodilo, né? E, ao mesmo tempo, ele é associado, vamos dizer assim, ao poder faraônico, né? Apesar de que os faraós eles não vão se utilizar do nome de Sobek, né? Então, para, digamos assim, se legitimar, assim como os Montuhotep fizeram, né? Apesar disso, existe uma rainha com o nome Sobek Neferu, né? Então, ou seja, a beleza de Sobek, né? Bom, e Sobek, gente, é justamente o deus relacionado ao crocodilo, porque os egípcios eles observavam muito a natureza e associavam a natureza a esse momento, a essa relação que acabava sendo produzida, né? Então, Sobek, ele é associado a esse crocodilo, por quê? O crocodilo, ele, em primeiro lugar, quando ele dá o bote, né? Então, ou seja, quando ele salta na água para capturar o seu alimento, para capturar a sua caça, né? E segundo, o movimento, então, de destruição que ele acabava fazendo no próprio rio, né? Então, para o egípcio antigo, foi muito fácil fazer essa conexão entre o animal e o poder faraônico também de destruição dos inimigos, né? Mas lembre-se, apesar disso, ainda assim, o nome, né, ele não vai ser, vamos dizer assim, associado, então, à figura do rei, né? E desde quando Sobek é conhecido? Desde o Reino Antigo, né? Então, diferente de Montu, Sobek ele é um deus também mais antigo, ele já aparece em textos mágicos, né? Então, ele também já vai aparecer em textos religiosos, né? E ele também não vai ser esquecido pelos egípcios antigos, apesar de que o seu período de maior proeminência também é no Reino Médio, né? Então, ou seja, os dois deuses, eles acabam assumindo esta proeminência, né? E onde ficava o templo de Sobek? Bom, temos aí principalmente a região do Fayum, né? Então, que é a região do Lago Moeris, né? Então, aquela, o Lago Nasser, né? Então, que nós vamos observar, e vamos ter aí também a questão do próprio, aliás, do Lago Moeris, perdão, e vamos ter aí a questão do próprio templo de Coombo, né? Então, Coombo é um templo realmente dedicado para o crocodilo, né? Então, onde ele era adorado, junto com Horus o Velho, né? Esse templo, curiosamente, ele também é colocado como templo relacionado à questão da saúde, né? Então, por quê? Porque existem alguns hieróglifos que são, que demonstram algumas das ferramentas que os cirurgiões, que os médicos acabavam também utilizando, né? Bom, então o Sobek, gente, ele tem esse formato de crocodilo, mas também não é o único deus que tem o crocodilo sendo representado, né? Então nós vamos encontrar também outros deuses que têm o crocodilo sendo representados, né? Então, por exemplo, a deusa Tauret, que é uma deusa que tem o corpo de uma mulher grávida, né? Então ela tem também patas de leão, ela tem as costas como se fosse de crocodilo e o rosto de hipopótamo, né? E por que essa mistura desses animais em relação então a mulheres grávidas? Justamente por conta de que quando esses animais têm os seus filhotes, cuidam muito bem dos seus filhotes, né? Então está associado a este elemento natural, né? Agora, quando nós falamos, por exemplo, de Amit, que é uma deusa que tem os mesmos atributos, os mesmos animais, né? Nós não estamos mais falando dessa questão do cuidado, mas sim do potencial destrutivo, né? E onde que Amit aparece? Aparece no Livro dos Mortos, né? Então a partir do Reino Novo, né? E em que momento? Justamente ali no momento do julgamento da alma, na sala das duas verdades, em que há a balança e Amit é a responsável por devorar os corações daqueles que são impuros, né? Então, ou seja, temos aí esse aspecto, né? Então, destes animais sendo associados a essas duas deusas. Além disso, existem constelações também no céu egípcio antigo, em que este animal estará associado. Então, Isis de Tiamat, que eu também já tinha falado em outra live para vocês, Isis de Tiamat, ela tem o mesmo formato, ela tem o rosto de hipopótamo, ela tem patas de leoa, e as costas, ou tem um crocodilo inteiro, ou as costas são feitas com a parte do crocodilo, né? Então, ou seja, o crocodilo, mais uma vez, associado, então, a Isis de Tiamat, né? Então, Isis, festa do céu, que é uma constelação que também está no Polo Norte celeste, no Polo Norte boreal, né? E, bom, tem outras divindades também que estão associadas aí a constelações, como Sak
e Reku, né? Então, ou seja, essas duas constelações que também estavam presentes ali no Polo Norte Celeste. Então você veja como o crocodilo era importante também para a figura das divindades no Egito Antigo, né? O próprio Sobek, ele também acaba sendo mostrado em uma dessas constelações. Ele é chamado aquele dos pés sossegados, né? Então, que é um dos epítetos também do deus Sobek, né? E aparece em uma constelação, né? Bom, o outro deus que eu gostaria de falar para vocês, vamos aqui partir para essa vitrine primeiramente, é o Thoth, né? Então, que vocês estão observando aqui, ó, né? Thoth, ele aparece nessa estátua e também na outra ali, ó, como uma ibis. Ibis é um pássaro que não é da nossa região, é um pássaro nativo ali da região do norte da África e também ali da região da Ásia Menor, né? E bom, a ibis, né, ela vai ser associada ao deus Thoth justamente por conta do formato do bico, que podem observar que é um bico que realmente tem um ângulo, né, então que faz referência para o egípcio antigo com a lua crescente, né? Então possivelmente é isso, né? Com relação então ao Thoth, vamos lembrar os seus significados dentro da mitologia egípcia para o egípcio antigo. Ele é um deus relacionado à escrita, ele é um deus relacionado à sabedoria, ele é um deus relacionado também ao próprio calendário do Egito Antigo, né? E vamos lembrar como o calendário é contado através da lua, né? Então o egípcio antigo ele conta os seus dias na lua, né? Então por isso que nós temos esse animal sendo associado a Thoth desde o período pré-dinástico. Ah, mas eu já vi Thoth aparecendo como um babuíno. Exatamente, ele tem esse segundo formato, esse segundo animal, associado desde da primeira dinastia, em que o babuíno ele aparece para o egípcio antigo, principalmente no período da manhã, em que ele fica ou sentado com as mãos sobre os joelhos, né, ou então com os braços arqueados na direção do sol nascente, como se estivesse adorando o sol, né? Então, portanto, a sua figura vai ser sempre associada a este momento do nascimento solar, né? Thoth é o deus, portanto, que além do calendário e além de também representar a própria lua, né, tem essa divindade de caráter lunar, vai ensinar também os egípcios antigos a ler e a escrever, né? Então ele ensina os hieróglifos. Só que essa palavra hieróglifos, ela vem da onde? Vem do grego, né? Como que os egípcios chamavam a escrita hieroglífica? De Medu Neter. Por quê? Palavras do deus, né? Então, e palavras de quem? De Thoth, né? Então, ou seja, Thoth é quem realmente cria essa escrita e passa para os egípcios antigos, né? Vejam que Thoth, ele aparece também na mitologia, em primeiro lugar, fazendo com que existam 5 dias epagômenos. Também já falei disso em uma outra live, né? Então lembra que esses 5 dias epagômenos, né, são 5 primeiros dias do ano, em que Thoth consegue, através dos jogos, contra o deus Khonsu, que era aquele outro deus relacionado à lua também, né? E por que ele consegue essas 5 noites? Justamente porque Nut e Geb queriam ficar juntos, lembra do céu e da terra, né? Então é onde Thoth ajuda o casal e nessa ajuda que ele consegue as 5 noites após essas partidas de Senet, né? E aí, dessas partidas, né, dessas noites, é onde então Thoth ajuda nessa concepção dos 5 deuses, né? Então que vai ser o Horus o Velho, Osíris, Ísis, Néftis e Sete, né? Então que a Vivian também já contou essa mitologia para a gente, né? E Thoth também, gente, se vocês observarem nessa estátua, ele está, numa das mãos, está segurando um quadradinho com um olho de Horus, né? Então, ou seja, que representa então essa conexão que ele tem com Horus, porque Horus é um deus que sempre tentou conseguir o trono dele após a morte do pai, do Osíris, né? Então contra Sete, que era seu tio, né? E o Thoth sempre tentou advogar a favor de Horus, né? Então é onde nós vamos ter então uma certa proteção do deus Thoth em relação ao deus Horus, né? Por fim, Thoth também vai aparecer no momento da sala do julgamento, né? Então, ou seja, ali onde nós temos os papiros no Reino Novo, né? Então, em que aparece a sala do julgamento, onde aparece Osíris, onde aparece a Amit também, que eu tinha falado para vocês, Thoth também vai aparecer e tentando, digamos assim, anotar as características do coração. E justamente talvez para ajudar o morto a passar por esse momento também, para chegar até o outro mundo, né? Então Thoth, ele aparece em diversos momentos, é um deus extremamente importante também para o egípcio antigo, né? E associado a ele também, né, então vamos dizer assim, Thoth, ele também é declarado no Reino Antigo
como o inimigo daqueles que não falam a verdade, né? Então é por isso que nós temos aquela estátua associada a Maat, né? Então Maat, vamos lembrar, é o conceito de ordem, de justiça, de verdade para o egípcio antigo. Esse conceito está associado desde o céu, né? Então do céu noturno, que está, vamos dizer assim, sempre representado das mesmas formas durante a noite, ele sempre surge infalível, assim como o sol nasce também, né? Então isso é uma parte de Maat, assim como a inundação também veio, assim como o templo também está associado a essa cultura de se ter uma ordem dentro, né, então de um espaço sagrado, e essa ordem não pode ser perturbada, né, mas Maat não era apenas um conceito, era a própria deusa, que vocês estão vendo aqui, então, tanto pequenininha ali na frente do Tote, quanto também aqui sentada na sua estrutura, né. Na mitologia, Maat, ela aparece como sendo a divindade que surge praticamente junto com Ra, né? E como assim surge praticamente junto com Ra? Porque quando o Ra está criando o mundo, o que ele está criando também? Está criando a própria Maat, a própria ordem cósmica, né? Como as coisas deveriam ser, né? Então ela está presente dentro do mundo criado, né? E o que acontece? Maat, ela não pode vir a ser destruída, né? Então se ela é destruída, quem é que vai reinar neste caso, né? Nós vamos ter tanto a figura de Sete associada ao poder destrutivo, mas principalmente a Pep, né? Lembra a serpente, né? Então que destrói Maat, né? Então destrói o mundo também criado pelos deuses, né? Então Maat, ela não é apenas um conceito, ela também é essa divindade muito importante. Outra questão também aqui, se Maat é praticamente criada junto com Ra, né? Da onde que ela surge, né? Além de Ra ser o seu criador? Da própria montanha. Repare que nessa estátua aqui, ó, ela tem esse acento que tem o formato do quê? Do Aket, né? Então lembra do que nós trabalhamos na nossa live passada, né? Então que é esse hieróglifo que representa duas montanhas e da onde o sol nasce. E se o sol nasce, e portanto isso é um conceito de Maat também, logo Maat nasce junto, né? Então ela nasce junto com Ra. Por isso ela está representada aqui, logo acima do hieróglifo Aket, né? Então isso que é muito importante, tá? Maat também aparece, mais uma vez, nos papiros do Reino Novo, papiros funerários, no momento da sala do julgamento, né? Então, ou seja, ela é a deusa que é colocada num prato da balança, ou então a sua pena é emprestada para esse prato, aonde o coração da pessoa, que representa a sua consciência, as memórias, tudo que ela fez de bom ou de ruim, acaba sendo pesado, né? Então, nós temos esse momento em que Maat acaba aparecendo, né? E já que eu falei de Maat e eu mencionei que a inundação também fazia parte, né, então dessa questão da deusa, é importante da gente falar também de uma divindade chamada Api, né? Então eu gostaria que a gente voltasse aqui para essa primeira vitrine, que ele está representado aqui, ó, tanto ajoelhado, né, então essa estátua pequena, quanto essa aqui no canto, né? Api, ele é o deus que representa a própria inundação do rio Nilo, né? Então, ou seja, quando o rio tinha um momento vamos dizer assim, da sua inundação, né? Era Api quem se fazia manifestar, né? E na mitologia, Api, ele possuía um local para ficar, que são as cavernas das cataratas, que eram presididas pelo deus Khnum, o deus oleiro, né? Então, muitas vezes, Khnum aparece como um deus com cabeça de carneiro e modelando os seres humanos. Ele aparece, por exemplo, na mitologia de criação da deusa Hatshepsut, da rainha faraó Hatshepsut, perdão, também do faraó Amenhotep III, né? Então, ele acaba aparecendo, vamos dizer assim, nessas mitologias, né? Mas Api, portanto, ele acaba morando nessas cavernas que são presididas pelo deus Khnum, né? Então isso é muito importante também. Api, ele aparece como um ser antropomorfo, ou seja, em formato de homem, porém com seios fartos, femininos, né? E com uma barriga também grande, né? E os seios, eles vão representar o que para o egípcio antigo? Representam a fertilidade, enquanto a barriga representa a fartura, né? Então, e essa fertilidade, essa fartura estão relacionados diretamente com esse poder da inundação, né? Essa inundação quando ela vem de maneira boa, ou seja, quando o rio vai baixando, né? O que é que vai acontecendo? O alimento vai surgindo, né? Então, ou seja, o alimento não falta, porque a Api provê, né? E é por isso que ele segura uma bandejinha nos dois casos. E nessa bandejinha nós temos o quê? Alimentos, né? Então, ou seja, alimentos que eram produzidos a partir da agricultura. Vamos identificar também que Api possui, vamos dizer assim,
uma coroa onde surgem 3 papiros e mais linhas de água, né? Então esses papiros, essas linhas de água, elas representam um dos epítetos deste Deus. E que epítetos são esses? Ele é o Senhor dos pântanos, ele é o Senhor dos peixes e dos pássaros também dos pântanos, né? E portanto, quando nós temos papiros e água associada, significa justamente esse local pantanoso, do qual ele é Senhor, do qual ele acaba governando. Também vemos que ele tem um séquito na mitologia, né? Então esse séquito, ele é preenchido com deuses com cabeça de crocodilo e as suas, vamos dizer, as suas esposas, o seu harém, ele é constituído de várias divindades com cabeça de sapo. Ou seja, animais que viviam nessas regiões também, né? Então essa é a importância deste deus chamado Ap, né? Uma coisa muito incomum que todos esses deuses têm, né? E principalmente com a deusa Maat. Todos eles auxiliam o faraó, em algum momento, a manter Maat. Quer dizer, nós temos Ap, que é o deus da fartura, né? Então se ele dá fartura, se ele tem fertilidade, porque Maat está mantida, né? Montu ajuda a manter Maat como? Através da guerra contra os inimigos do faraó, ou seja, os inimigos são deixados longe do Egito e, portanto, a terra dos deuses é mantida em segurança. Sobek também, né? Então Sobek, neste momento de potencial de destruição do inimigo, quase como se fosse também o próprio Montu, né? E o Tote, né? Então Tote, ele também auxilia, digamos assim, a Maat ser mantido, uma vez que ele também é inimigo daqueles que não contam a verdade, né? Então é dessa maneira que esses deuses também há essa própria divindade, que é criada também aí no momento da criação do mundo, tá? Bom, gente, eu vou passar agora a palavra para a Vivian, que ela vai falar então de alguns outros deuses para a gente que são bem interessantes também, tá? Pode ir lá. Bom, gente, então, boa tarde. Eu continuo então falando a respeito dessa deusa que se encontra aqui ao lado, que é a deusa Hathor, né? Aqui até, inclusive, a gente encontra ela como de uma das maneiras até incomuns, com o corpo humano e a cabeça da vaca. Vamos entender um pouquinho primeiro quem ela é e daí falamos das suas formas. Hathor, então, literalmente, o seu nome quer dizer mansão de Horus. Ou seja, ela está intimamente ligada ao deus Horus, que seria o deus que legitimava o poder de governar dos faraós, né? O rei era o representante de Horus na terra. Então, o seu nome está justamente relacionado à Senhora do Céu, né? E por isso, é claro que ela vai também estar intimamente ligada à monarquia egípcia, né? Ela vai ser uma espécie de uma protetora dos próprios faraós. Com relação à forma de Hathor, então, ela está associada à vaca, né? Na verdade, então, ela seria a grande vaca sagrada. E aí nós podemos encontrá-la tanto na forma animal quanto na forma humana. Então, geralmente, uma das formas mais comuns de encontrarmos Hathor na iconografia egípcia é com o corpo humano, com os chifres e um disco solar sobre a cabeça. Ou então, como a vaca sagrada, né? Ou seja, ela como a vaca com os cornos e o disco solar sobre a cabeça. Ou então, até mesmo como no cistro, que nós comentamos na live anterior, que era um dos símbolos relacionados à própria deusa, que era o chocalho, geralmente, então, pelas sacerdotisas no culto, muitas vezes, da própria deusa, onde ela é representada com a face e com as orelhas, então, do animal, com as orelhas de uma vaca, né? Por isso que eu falei que essa forma não é muito comum de representação, né? Ela com o corpo humano e a face, então, do animal. Bom, Hathor, então, além dela estar associada como protetora da monarquia, na cidade de Tebas, em especial, ela também era guardiã, né, da necrópole tebana. Então, tanto nas tumbas de faraós, quanto também de alguns nobres egípcios, a gente tem representação de Hathor justamente como essa guardiã do oeste, né? Tanto que em algumas tumbas de reis, então, do Reino Novo, nós temos Hathor representada nos pilares, né? Justamente mostrando, então, que a própria deusa acompanharia o faraó nesse além-túmulo, né? Levaria
né, protegeria então nessa caminhada pelo mundo inferior. Também temos referências de Hathor em relação como aquela que atua junto aos partos e também no momento do nascimento. Então a proteção da deusa estaria associado a esses dois momentos também. Porém, o modo como nós mais conhecemos a respeito de Hathor é ela como a deusa da feminilidade, do amor, da música e da dança, né? Então, geralmente, ela está associada a essas questões. Ao amor aqui, principalmente carnal, né? E a música e a dança associadas à deusa, e claro que por isso eram momentos extremamente importantes do próprio culto a ela. Hathor é uma deusa também bastante antiga no panteão egípcio. Na verdade, a gente tem do período pré-dinástico e bem do início dinástico uma deusa representada como uma vaca chamada Bat. E depois a gente percebe que Bat, nós não temos mais representações dessa deusa e sim de Hathor. Mas Hathor é representada, na verdade, desde o Reino Antigo. A gente tem, por exemplo, o templo do faraó Khefren, né, um dos construtores das pirâmides do complexo de Gizé, onde no seu templo do vale ele dedica alguns momentos dos relevos do seu templo a apenas duas deusas. Uma delas é justamente a Hathor. Agora, falando em relação ao culto à deusa, a sua principal área de culto é justamente a região de Dendera. Embora hoje nós temos nessa região um dos templos mais novos, digamos assim, novos porque o templo que, para quem visita Dendera hoje em dia, ele vai ser construído no período greco-romano, começa ainda no período dos Ptolomeus, mas muitos imperadores romanos são responsáveis pela construção de várias partes do templo, mas na verdade este que existe lá hoje está sobre então templos muito mais antigos da própria deusa, né? E o templo de Dendera então, ele acaba nos mostrando diversos símbolos associados ao culto à deusa, como eu comentei com vocês, o cistro, o colar menate, né? Mas nós também temos algumas questões que são bem próprias desse templo, como por exemplo, nós temos diversas colunas com os capitéis ratóricos, com aquela representação que eu comentei com vocês, com a face humana, né? E as orelhas bovinas. Nós também temos espécies de nichos, onde possivelmente eram guardados o material para o culto à deusa. E no teto do templo, nós temos então o mamizi. O que seria o mamizi? É a casa de nascimento, associado justamente ao nascimento do filho de Hathor com Horus, o deus Iri, mas também relacionado à própria deusa Ísis, né? Então, foi um local de culto extremamente importante no Egito Antigo e, felizmente, para nós hoje, ele está muito bem conservado para que possamos conhecer diversas características relacionadas à deusa. E aí, falando de templos dedicados a ela fora do Egito, nós temos na Península do Sinai, num período então em que os egípcios também expandiram seu território para lá. No Sinai, os egípcios eles tinham minas de turquesa, né? Então ela tinha um epíteto até de Senhora da Turquesa. E lá então, em Serabit el-Qadim, a gente tem justamente um templo dedicado na Península do Sinai ao culto à deusa Hathor. E mais para frente na história, na verdade os gregos, por conta do significado de Hathor, acabaram associando ela à deusa Vênus. Bom, agora a gente vai passar um pouquinho aqui para a nossa outra vitrine, aonde podemos falar de uma outra deusa, para nós extremamente famosa, que é Bastet, né? A deusa gato, né? A deusa representada ou como uma gata ou com o corpo humano e a cabeça do animal. Agora, uma curiosidade para a gente é que inicialmente Bastet, ela era relacionada justamente à leoa. Essa característica que nós temos dela relacionada ao gato, para os 3.000 anos de história faraônica egípcia, ele é até um pouco recente. Afinal de contas, a deusa só vai ser associada à gata por volta de 1000 a.C.,
né? Até então, como eu comentei, ela estava associada à leoa. Bastet era tida como filha de Ra, na verdade, assim como Hathor também era tida como filha do deus Sol, filha de Ra, e ela estava associada ao olho de Ra e principalmente à ira, à raiva do olho de Ra. Então, até aí a gente consegue entender do porquê dessa associação com a leoa, né? Mas essa questão selvagem, e por isso que no Reino Antigo, a deusa, para os faraós, em alguns textos, ela está relacionada à questão da guerra, né? Presente junto ao rei nos momentos, então, da batalha. Então, dessa característica guerreira e da raiva que a própria deusa acaba simbolizando. Foi apenas, então, a partir de por volta de 1000 a.C., associada, então, à gata, que ela acabou tendo uma conotação, então, mais de uma deusa mais pacífica, chegando até mesmo a ser associada à fertilidade, sempre vai estar associada ao deus Sol, então em alguns momentos também a gente encontra algumas questões relativas aos poderes benéficos do Sol também, né? Como eu comentei com vocês, no Templo do Vale do faraó Quefren, nós temos também referência a Bastet, e ela também é mencionada no texto das pirâmides já. No texto das pirâmides, ela é uma deusa protetora, benéfica do rei, nessa ida então dele para o mundo dos deuses. Então, uma outra referência que a gente tem em relação a ela. O principal centro de culto de Bastet é a cidade de Bubastis, que fica no norte do Egito, na região do Delta. Na verdade, essa também é uma palavra grega. Os egípcios chamavam de Per Bastet, que significa a casa de Bastet. Era como o local, então, era chamado. Infelizmente, nada do templo de Bastet chegou até nós, né, até os nossos dias. Nós temos um arqueólogo suíço, o Henri Neville, que ele acaba até escavando a região no final do século XIX, mas infelizmente a única coisa que ele consegue estabelecer são as fundações do templo, a estrutura que possivelmente o templo tinha, mas não há qualquer estrutura. O que a gente pode falar da deusa que chega até nós hoje em dia em relação ao seu culto é que foram encontradas próximo do seu templo tumbas, né, de servidores do templo de Bastet, inclusive até mesmo de um dos primeiros sacerdotes do templo da deusa, mas principalmente uma grande quantidade de múmias de gato, tanto na região de Bubastis quanto também na região de Saqqara, próximo da cidade de Mênfis, né? Então, a gente tem como uma forma dos egípcios realizarem esvotos dedicados à deusa, nós temos justamente inúmeras múmias de gato associadas a ela. Um outro desses que a gente também precisa comentar é esse touro que está aqui ao meu lado, que é o touro Apis. E Apis, então, a gente só encontra ele como o próprio animal. E por que isso? Porque, na verdade, os egípcios vão cultuar o próprio touro, o próprio animal. Por quê? Porque Apis é uma manifestação viva do deus Ptah. A gente já conversou um pouco de Ptah quando falamos sobre a criação do mundo e dissemos que Ptah era, na cidade de Mênfis, o deus responsável pela criação a partir do verbo. Então, é claro que o centro de culto de Apis é a cidade de Mênfis, como uma manifestação viva de Ptah, né? E também até poderia ter alguma relação até mesmo oracular, ou seja, de conseguir transmitir às pessoas a própria vontade do Deus. Agora, é claro que não era qualquer touro que seria cultuado como manifestação do Deus na terra. Então, os sacerdotes de Apis procuravam justamente um touro com características particulares. E aí, felizmente, graças, por exemplo, a Heródoto, a gente pode falar em como os egípcios acreditavam que seria essa manifestação de Ptah na terra. Então, um touro todo preto, que deveria ter em sua fronte um triângulo branco. Entre os seus cornos, ele carrega, como a gente está vendo aqui, o disco solar com a serpente Uraeus. Nas costas, no dorso, ele teria justamente
a deusa Nekhbet, as asas, né, da deusa Nekhbet, que seria a protetora do Alto Egito, e abaixo da língua uma mancha que seria muito parecida com um escaravelho. E por que o escaravelho? Porque ele está associado ao deus Kepri, ao deus do disco solar, né? Deus do disco solar não, desculpe, ao deus do amanhecer, né? Então, ou seja, também uma manifestação do deus Sol na Terra. Então, com essas características principais, seria Apis. Apis também estava diretamente ligado ao faraó, porque o faraó, na verdade, ele tinha um dos seus títulos como touro vitorioso. Então, também associado a Apis, que é um deus extremamente antigo. A gente encontra referências a ele há pelo menos 3.000 a.C., né? Há uma associação de Apis com um dos primeiros faraós do Egito, o faraó Den, então mostrando já a antiguidade do próprio culto ao animal, né? E ainda voltando à questão junto ao faraó, havia uma festa de renovação, na verdade, das forças do rei, chamada Heb-Sed, né? E nessa festa, então, nesse jubileu real, em um dos momentos, o rei deveria correr na companhia do próprio touro, mostrando justamente que o rei tinha forças, né, virilidade e fertilidade, assim como o próprio touro. Então ali a gente também vê essa questão dessa relação também entre o rei e a própria divindade, na verdade, né? Como ele é uma manifestação de Ptah na Terra, quando Apis morria, ele vai ser mumificado. Na verdade, ele era lamentado, assim como quando ocorria a morte do próprio rei, né? Então, ele era embalsamado, e em Saqqara, que é uma das necrópolis da região de Mênfis, nós temos que lá o touro Apis, então, depois, né, da sua múmia finalizada, seria então enterrado. E aí a gente tem um sítio arqueológico muito importante relacionado a ele, que é o Serapeum, que foi construído, na verdade, por Ramsés II, que seria uma catacumba, uma espécie de uma catacumba para o enterramento dos touros. Em média, esses touros viviam 14 anos, né? É a média mais ou menos do que se calcula, e aí pela morte de um Apis, outro seria então procurado para novamente ser a manifestação do Deus na Terra. E como que eram essas catacumbas? Então eram galerias, e onde em cada uma dessas galerias era feito então um sarcófago de granito, né? E a múmia do animal era então, depois de embalsamada, guardada ali dentro, né? Com diversos pertences também. E depois nós vemos que uma outra galeria foi construída pelo faraó Psamético I, isso já na 26ª dinastia, né? Também para o enterramento dos touro Apis. E aí isso mostra pra gente, na verdade, que esse animal ele vai ser cultuado até o período romano, né? Tanto que essa segunda galeria ela tem cerca de 198 metros de comprimento. Então, ou seja, foram vários nichos dedicados justamente ao enterramento dessa divindade, né? Quando o Apis morria, ele também era associado ao deus Osíris, assim como acontecia com o faraó também. No submundo, né, era associado a Osíris, e isso acontecia também com o animal. Isso fez com que os gregos, no período então que governaram o Egito, acabaram sincretizando Apis e Osíris, criando uma nova divindade, que vai ser cultuada então no período grego e romano, que é o deus Serapis, né? Então, uma divindade sincrética a partir então da própria manifestação deste deus. E para a gente finalizar então esse conjunto de deuses que nós temos aqui atrás nós temos este deus representado apenas na sua forma antropomórfica, que é o deus Nefertum, e que também é uma outra divindade relacionada à criação do mundo. Ele vai estar associado àquele mito que a gente já fez referência aqui para vocês várias vezes, que é o mito da cidade de Heliópolis, que nos conta então que da montanha primordial do Ben-Ben surgiu o deus Ra.
Mas qual que é a relação de Nefertum com isso? Na verdade, Nefertum é o grande lótus azul que surge no momento da criação, né? Então, a partir de algumas versões, o Deus Sol surge a partir desse lótus azul e a partir dele ascende, na verdade, aos céus. E como eu comentei, o próprio lótus, então, é Nefertum. O próprio nome dele quer dizer perfeito, perfeição, né? É a isso que está associado. Ele é geralmente representado, como eu falei, então, na forma humana, por isso que ele tem o lótus sobre a cabeça. Em cima também nós temos duas plumas, né? E nas laterais seriam dois colares menat, né? Dois símbolos também associados à deusa Hathor, como nós comentamos. Então, Nefertum, já que ele esse lótus, o grande lótus que surge no momento da criação do mundo, ele está ligado então ao momento de criação, recriação e rejuvenescimento. Esses seriam então os símbolos ou o significado associado ao Deus. Ele era tido como filho de Sekhmet. Sekhmet é outra deusa leoa relacionada à guerra, à destruição, né? E justamente por isso ele seria então filho de Ptah. Na verdade, a gente tem a tríade tebana formada por Ptah, Sekhmet e Nefertum, né? Os egípcios organizavam algumas divindades em tríades, assim como temos Ísis, Osíris e Horus, né? O Everson mesmo já comentou com vocês em relação à tríade da cidade de Tebas, que tínhamos Amon, Mut e Khonsu. Em Mênfis, então, teríamos a tríade, né? Ptah, Sekhmet e Nefertum. Nefertum, ele poderia também ser representado muitas vezes numa versão infantil, então como criança, sobre a flor de lótus, e também já por um momento de um período tardio da história egípcia, nós temos amuletos sendo feitos na forma do próprio Deus. Isso porque ele estaria então relacionado à boa-aventurança, à boa fortuna. Então, pessoal, esses foram algumas das divindades, então, que a nossa exposição ela proporciona que a gente possa apresentar para vocês. Com isso, a gente consegue conhecer um pouquinho mais a forma da concepção de mundo, da forma de pensar dos próprios egípcios. E, Everson, a gente tem alguma pergunta? Bom, nós temos algumas perguntas. Bom, então, respondendo a primeira pergunta, que é do pessoal lá da loja Rosa Cruz Recife, né? Então, um abraço para os membros, né? Então, que estão nos assistindo, se há uma diferença entre os termos Neferu e deuses, né? Na verdade, não, né? Por quê? Neferu você realmente traduz como deuses, né? Aliás, perdão, é Necheru, tá? Então que a gente traduz. No caso, Nefer, né? Então é uma palavra egípcia e quer dizer bom ou bonito. Agora, Necher quer dizer Deus, né? E daí, Necheru, né? Aí sim nós vamos identificar a palavra deuses no plural daí, tá? Everson, faz assim, vem aqui responder e eu vou te fazendo as perguntas, fica mais fácil. Bom, a segunda pergunta, daí acredito que você possa responder para o pessoal, com relação aos animais, a cabeça dos deuses ser associada aos animais. Quer responder essa? Por que acontece isso? Então, na verdade, nós sabemos que os egípcios eles não tinham a real ideia de como os seus deuses eram, mas eles precisavam criar formas de representar esses deuses. Era importante para a realização do culto divino. Então, o que eles fizeram? Eles associaram o significado divino aos animais que existiam, então, na sua fauna. Então, um grande exemplo que a gente gosta de dar, por exemplo, o Everson falou para vocês de Tote, né? Então, nós temos Tote, justamente o bico fino dele poderia ser geralmente relacionado, por exemplo, à a caneta utilizada pelo escriba. Ou a gente pode pensar no próprio falcão. O falcão a gente tem associado a Ra, que é o deus Sol, a Horus, que é o deus que legitimava o poder de governar dos faraós, que era um dos animais mais majestosos que a gente tem no Egito.
E aí a gente consegue entender essa associação a deuses extremamente importantes do panteão egípcio. Então, essa associação com os animais é justamente pela necessidade de representação do Deus para a realização do culto. Afinal de contas, no culto diário que acontecia para as divindades, era importante se ter a estátua do Deus, né? E, então, era uma maneira de tornar visível aquele conceito divino então, que eles possuíam. Bom, a próxima pergunta, então, Vivian, é sobre Sekhmet e Bastet, se elas têm as mesmas associações, se tratam da mesma deusa? Não, são duas deusas diferentes, mas muito parecidas, são muito semelhantes. Né? Como eu comentei, na verdade nós temos algumas deusas que vão estar relacionadas à leoa. Né? Então, como eu comentei no início, Bastet, uma das suas primeiras formas de representação é como a leoa, né? E o seu significado também é muito próximo de Sekhmet, né? Tanto que Sekhmet está relacionado à destruição, até por conta de um dos mitos que a gente tem, que é a destruição da humanidade, e que também vai estar associada a Hathor, que é outra deusa que eu comentei com vocês. Hathor era filha de Ra, e no momento então que Ra se viu muito triste com a humanidade, ele envia Hathor para destruí-la. Hathor, na verdade, acaba assumindo a sua característica mais feroz, que é Sekhmet, né? Como a destruidora, que vai passar então a aniquilar a humanidade. E ela acaba só sendo apaziguada quando o deus Ra acaba ficando, ele na verdade se arrepende do que ele havia feito, e aí eles precisam parar Sekhmet, né, para que ela parasse de destruir os homens. E aí eles decidem então embebedar a deusa, justamente tingindo de vermelho grandes quantidades de cerveja. E aí a deusa, observando o vermelho no chão, achando que era sangue, e na verdade era cerveja. Mas nós temos então, muitas vezes, deusas que têm significados distintos, mas que estão próximas, né? E muitas vezes nós temos que alguns significados podem ir mudando com o passar do tempo, como a gente viu com a própria Bastet, que a princípio ela está relacionada à ira de Ra, mas com o tempo, quando ela é associada à gata, a gente já tem mais uma característica protetora da deusa. Bom, agora nós temos na verdade é um pedido do pessoal, né, com relação a essas divindades que nós mostramos aqui agora à tarde, que na verdade mostrar eles mais de perto, né? Então as estátuas, né, claro, a gente entende, elas são pequenas, né, mas isso que é interessante da gente ver, que nem tudo no Egito era feito de maneira grande, né? Então você tem realmente peças que são muito pequenas e peças que são de tamanho médio e porte realmente daí grande, né? Então acho que nós podemos mostrar, né, Vivi? Vamos somente tirar o celular, tá? E para mostrar essas estátuas, né, então de maneira mais aconchegante para vocês, tá? Bom, primeira divindade então que nós falamos, né, é justamente o Hapi, né? Então o Hapi, que repare então na bandeja que ele está segurando, a barriga, né, então os seios fartos, e também na cabeça dele observem justamente o pântano representado, que é a sua coroa, né? Então nós temos ali as linhas de água e os papiros, né? Os 3 papiros que surgem de cima da cabeça dele. Então lembra que ele é o senhor dos pântanos, né? Aí na lateral nós vamos identificar o Montu, né? Então reparem que ele está segurando um kopesh, que é essa espada curva, né? Então famoso dos egípcios. Muitos confundem o kopesh com uma cimitarra, mas não é uma cimitarra, é um kopesh, é como o egípcio antigo chamava. Cimitarra é uma arma posterior, né? E observem a cabeça de falcão também deste deus, né? Então nós falamos a respeito também do falcão, né? E aí, observem também a figura de Sobek, né? Então o deus com cabeça de crocodilo, né? Essas estátuas que nós estamos mostrando para vocês também, elas são originalmente feitas em bronze, né? Então a maioria delas data do período, de um dos últimos períodos, período tardio, terceiro período intermediário, né? Então das últimas dinastias, mas observem então esse formato que esses deuses têm, né? Então o crocodilo associado então ao potencial de destruição, né? Então a força, né? Então do Nilo, né?
Aí a deusa Maat, né, então teve uma pergunta, né, se Maat era uma deusa. Lembre-se, Maat para o egípcio antigo é tanto um conceito quanto uma deusa, tá? Então essa é a deusa que nós estávamos falando hoje, né? Então sobre o conceito nós falamos muito sobre a constituição do templo, falamos muito sobre a constituição das pirâmides, do céu, falamos da inundação, né? Então é assim que Maat se representa no conceito do dia a dia, mas como deusa, né, então ela era representada desta maneira, né? E lembre-se que ela tinha um pequeno santuário, ela não tinha um templo completo para ela, mas sim um santuário que ficava dentro do templo de Montu, né? Então lembra aquela associação entre as divindades, né? Repare a pena dela também, essa pena que ela acabava emprestando no momento do julgamento, né? Por fim, né, dos deuses que eu apresentei, aqui nós temos o Tote, né, então eu tinha mencionado para vocês a cabeça da Ibis. Repare no bico curvo, que pode representar tanto aquilo que a Vivi falou para vocês, né, o lápis do escriba, quanto também a lua, né, e observem também o olhinho, né, então o olho de Horus, que aparece na questão da mitologia em que ele advoga a favor do deus Horus, né. Então, Vivian, você quer vir falar dos outros deuses? Não, pode continuar. Né? Bom, então aqui nós temos então o começo que a Vivian falou, né, a deusa Hathor, então a cabeça de vaca, o sol que nasce entre o par de chifres dela, né, então deusa relacionada à alegria, às festas e às mulheres, né, então resumindo dessa maneira, né. Vamos identificar também Nefertum, que a Vivian acabou de falar para a gente, né? Então relacionado aí também à mitologia do deus Sol, né? Repare ali na flor de lótus, né? Então a semelhança com a flor de lótus também é uma coisa impressionante, né? Então existem alguns lagos, né? Então inclusive aqui na região metropolitana, né? Então também na casa do nosso amigo Moacir, né? Um abraço para o Moacir, né? Então que tem na casa dele também, né? Flor de lótus. Então a semelhança ela é muito grande. Né? E o Nefertum associado aí ao Deus Criador, né? E aí temos também a deusa Bastet, né, a qual a Vivian mencionou para nós, né? Então relacionada também aos poderes curativos do Sol, né? E por fim o deus touro Apis, né? Então associado tanto ao poder do deus Ptah, né, quanto também ao próprio faraó. Lembra o título, né, o touro poderoso, certo? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado, né? Então, Vivian e eu, né? Então, nos despedimos aqui, né? Se tiverem mais alguma dúvida, né? Por favor, nos mandem, tá bom? Ok? Isso, obrigada, pessoal. Até a próxima. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.